Então, vocês me perdoem, por favor, se esqueço algumas palavras ou volto para minha língua nativa, né? E, primeiramente, um agradecimento para a PUC como instituição e receber a Ania e todos vocês aqui para essa 20ª conferência da AMIA. Não sempre se faz 20 anos, né, de história. Agradecer nossos convidados internacionais, professor Bernard Choi, professor Oscar Mujica, todos nossos colegas do Conselho Diretivo. É uma honra também encontrar de novo o professor Ivan. E todos vocês que estão aqui conosco, né? Aproveito também, professora chefe, Rodrigo, assim como você é a chefe da Rita, Rita é a chefe da gente, né? Então, agradecer a Rita, tudo que ela tem feito por estar aqui, por a organização, a URGS também, minha universidade, que eu amo muito. É muito bom estar aqui. Então, para continuar com o programa, vamos fazer agora um painel que para mim ficou como um presente da vida, né? A vida às vezes te dá presentes e esse presente eu não vou esquecer de ter que moderar e conversar com as pessoas que eu admiro muito. Então, o painel se chama Tire suas dúvidas com os especialistas sobre como publicar um artigo científico. Então, eu vou convidar. Aqui vai ter pessoas que vão estar virtualmente. Então, eu quero convidar a professora Maria Inês Schmidt, do programa de pós-graduação em epidemiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela já está nos acompanhando virtualmente. O professor Bruce Duncan, que estava falando na anterior palestra, também da Universidade da URGS. A professora Iná, infelizmente ela não consegue estar nesse momento conosco, mas vai participar de outro momento. A professora Sandra Costa Fuchs. Professora, por favor, para passar aqui na frente. A professora Rita Matiello, também da URGS. E eu vou ler um pouquinho da trajetória desses grandes pesquisadores que nos acompanham hoje. Inicialmente, vou falar da professora Maria Inês Schmidt. A professora Maria Inês Schmidt é graduada em medicina e tem uma especialização em endocrinologia em Porto Alegre. Continua sua formação em endocrinologia como um fellow pós-doutoral em Johns Hopkins nos anos 70. Realizou uma formação em epidemiologia em Chapel Hill, na Universidade de North Carolina, mestrado e doutorado, e também pós-doutorado. Depois veio aqui para ser professora titular atualmente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com atuação no programa de pós-graduação em epidemiologia. Participou de comitês de avaliação de pesquisa e pós-graduação na URGS, FAPERGS, CNPq e CAPES. Atuou como membro de comissões de epidemiologia em sociedades profissionais nacionais e internacionais. Participou da elaboração de diretrizes relacionadas ao diabetes em entidades nacionais e internacionais, incluindo a OMS e a Federação Internacional de Diabetes. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências e ela desenvolve investigações sobre diabetes mellitus e outras doenças crônicas não transmissíveis, incluindo síndrome metabólica e obesidade, também como as ferramentas de epidemiologia,
busca mostrar a importância global das doenças crônicas não transmissíveis e entender as epidemias atuais que compartilham rotas causais como a obesidade, a diabetes e as doenças cardiovasculares. Seus modelos de causalidade consideram as analogias entre a resposta aguda do sistema e a resposta crônica a estressores no ambiente moderno. Agora vou falar do professor Bruce. Ele também já tinha sido apresentado. Professor Bruce Duncan tem graduação em medicina pela Johns Hopkins, graduação em economia, tem mestrado em saúde pública pela Johns Hopkins, doutorado em medicina pela URGS, pós-doutorado em epidemiologia pela Universidade de North Carolina, é professor titular também da URGS, foi professor adjunto da Universidade de North Carolina, presidente do Grupo Internacional de Epidemiologia em Diabetes, atua na área de saúde coletiva com ênfase em epidemiologia e foco nos seguintes temas: diabetes, obesidade e outros fatores de risco para doenças cardiovasculares. É autor de um livro muito famoso aqui, que é Medicina Baseada em Evidências, e também atua em atenção primária à saúde, carga de doença. Ele veio para o Brasil nos anos 80, 1983, e junto com a professora Maria Inês, eles foram os fundadores do PPG, né, e outros professores de epidemiologia clínica aqui na URGS. Foi um dos proponentes da medicina baseada em evidências no Brasil. Sua pesquisa centrada em estudos multicêntricos nacionais e internacionais sobre diabetes, obesidade, inflamação, disfunção microvascular e doenças associadas. Produziu mais de 350 artigos originais, muitos publicados em revistas de grande impacto, tipo Lancet, BMJ, JAMA e outras, né? Foi um dos fundadores do PPG, já falei, que agora é nível 6 da CAPES, e atualmente trabalha com o Global Burden of Disease. Obrigado, professor Maria Inês e professor Bruce, por estar aqui nesse painel. Vou apresentar a professora Sandra Costa Fus, que nos acompanha aqui presencialmente. Professora Sandra é professora titular do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina da URGS. Iniciou sua vida profissional como pediatra, migrando progressivamente para a pesquisa. Tem experiência na condução de estudos de casos e controles, completando formação como defesa de tese do doutorado em diarreia grave no sul do Brasil e tem pós-doutorado da Escola de Saúde Pública de Johns Hopkins, em Baltimore. É professora visitante do Departamento de Nutrição da Harvard School of Public Health em Boston, com a oportunidade de interagir com pesquisadores que lideram a investigação de doença cardiovascular. Foi parte do estudo PREVER, constituído por 2 ensaios clínicos randomizados multicêntricos, os quais investigaram prevenção do desenvolvimento de hipertensão através do tratamento medicamentoso e o controle da hipertensão. Atualmente, o destaque para o estudo OPTIMAL, que inclui o Optimal Diabetes e o Optimal Stroke, ambos em andamento. Em 2015, tornou-se Fellow of the American Heart Association, posição obtida através de eleição por pares. Atualmente no segundo mandato como coordenadora do PPG em Ciências de Saúde, Cardiologia e Ciências Cardiovasculares da URGS, e faz parte dos grupos internacionais de pesquisa como o NCD Risk Factor Collaboration e o Andante Project. Professora, muito obrigado por estar aqui conosco. E, finalmente, a professora Rita Matiello, que eu quase não conheço ela, né? Ela tem uma graduação em fisioterapia pelo Centro Universitário Metodista, não sabia disso. Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente pela URGS, doutora em Saúde da Criança e do Adolescente pela URGS, pós-doutorado em Saúde da Criança e do Adolescente pela PUC,
ela é doutora ao quadrado, doutora em epidemiologia pela URGS, tem um Research Fellow na Indiana University e na Concordia University em Canadá, atua como coordenador e colaborador de estudos multicêntricos nacionais, internacionais e interdisciplinares na área de saúde coletiva, com ênfase em epidemiologia e foco nos seguintes temas: nutrição, estudos populacionais, validação de instrumentos, é atual presidente da rede ANNET, membro da Sociedade Sabrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, the International Epidemiological Association, da Society for Epidemiology Research, professora adjunta da Escola de Medicina no Departamento de Pediatria do Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciência da Saúde na verdade, atualmente da URGS, né, no Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da URGS. Atualmente professora do departamento e, já falei, da URGS. Bom, e a gente tem um histórico de colaboração, né, que conheço pessoalmente a Rita. Então, professora Rita, seja bem-vinda e muito obrigado por estar aqui conosco. Então, professores, esse painel, a ideia é que esse painel seja uma coisa mais de conversar, né? Aproveitar toda a sua experiência e trajetória. E para isso, eu trouxe duas perguntas que podem ajudar a tirar as dúvidas dos jovens pesquisadores. Então, eu queria que vocês me contem, por favor, brevemente. Cada um, por favor, pense em duas coisas boas que se devem fazer e duas coisas ruins que não devem ser feitas para ter sucesso na publicação de um artigo científico em uma revista científica de boa qualidade. Essa seria a primeira pergunta e aí já fiquem à vontade quem gostaria de falar primeiro. Sim? Então, não sei se a professora Maria Inês quer começar ou o professor Bruce. I can begin. Yeah. Two things that positive that one should do. One should spend a good amount of time writing and reviewing the article. The manuscript is called in English before it's accepted. Trying to take advantage of your co-authors. Because people that are students who are starting out think that the hard part is the analysis, but really the hard part is writing the article. And you really need to spend a decent amount of time, and you need to do an adequate review before you send it off. I think probably in the articles that I'm lead author, I go through, 50 revisions. Obviously, the last 20 are a couple words here, a couple words there, but it's really a very iterative process that takes a long time. The other positive thing, which I think is very important, is since almost everything is published in English, to get the English right. And there's news here. At least over the last couple years, the facilities, the products that are available to improve English have improved considerably. And I think they'll continue to improve with ChatGPT and whatever. I like to use Grammarly. Grammarly is a product that's free, although there's all these free things. There's a premium version, which you have to pay for. It's not completely cheap, but for somebody who's going to pay $2,000 to publish an article in BMC or Frontiers or whatever, it's cheap. And I'm amazed. I'm a native English speaker. I've been writing forever.
I'm amazed at the number of things that Grammarly picks up that would be better done. So I really would recommend everybody to, if it's not Grammarly, Word has Microsoft Word has something that to check your articles also. But I would really recommend that you do professional checking with one of these products. Things not to do. I thought one, I'm trying to think of two here. Almost always your article will come back with reviews that you need to do from the reviewers, comments and suggestions which need to be taken into account. And the first reaction is sort of, what bums? Why didn't they like what I wrote? They didn't understand. They're wrong. I need to contest this. And I think the proper approach, well, of course that happens. You have to let that kind of pass by, the emotional part of it pass by, and then come back to it the next day. There are different types of reviewers, but a good reviewer is somebody who's taken the time, and it takes a long time to review, to improve your article. And you need to look at it as people that are trying to help you. And take what they have to say under consideration. Eventually you have to contest something, but generally, I rarely contest things. I just try to respond to them. And I guess maybe a second thing not to do is try to contest. I remember a doctoral student of mine had an article accepted at Lancet. They just asked her to cut down the size of it. She refused to do that. She sent it back. No, this is my masterwork. I don't believe I can shorten it to a short report, and it was rejected. So it's never a good idea to contest people directly, and it's that rule runs or holds for resubmitting your articles also. So those are my comments to begin with. Obrigado, professor Bruce. Agora quero convidar a professora Maria Inês para suas sugestões. Tá ótimo. Estão me ouvindo? Sim, senhora. Bom, um prazer estar aqui hoje, Wilson, muito bom te rever, viu? Deixa eu ver, assim, o que é que eu posso, em poucas palavras, dizer sobre essa questão que eu acho que é maior do que parece. Eu acho que, em primeiro lugar, para fazer o que a gente deve fazer é tentar fazer sempre o que é um bom artigo. E isso é muito óbvio, mas não é tão claro assim essa obviedade. Então, o que significa que o artigo tem que ser bom? Que o artigo é bom, digamos assim. Primeiro, ele vai estar realmente trazendo informações para uma lacuna da literatura. E ele vai trazer essas informações de uma forma correta, adequada e bem escrita, bem apresentada. Isso tudo tem que ficar muito claro, porque é óbvio que nós adoramos os nossos artigos, né? A gente tem uma verdadeira paixão por eles, mas aqui nós estamos precisando vender o nosso artigo, e não necessariamente as pessoas que vão ler o artigo que está sendo encaminhado para a revista vão concordar conosco, a não ser que a gente deixe isso muito claro. Então, a lacuna tem que ficar muito claro logo antes dos objetivos na introdução. O arrazoado da literatura para justificar essa lacuna tem que estar feito de uma forma bem objetiva e não muito discursiva, né? Ele tem que estar bem escrito e bem analisado. Eu acho que, tendo essas características, eu acho que, e tendo essa atitude que o Bruce estava mencionando, né, de ser modesto, digamos assim, e não ter uma atitude muito contestadora, se a gente escolher uma boa revista, ela vai tender a aceitar o artigo. Então, procurar sempre atender a esses quesitos de como
como conseguir produzir e publicar um bom artigo. Eu acho que algumas coisas práticas do que fazer, eu acho que o Grammarly, o Bruce já mencionou, eu acho que é importante. Eu acho que a forma como o artigo é encaminhado para a revista é muito relevante, porque não adianta vocês esconderem um material e não apresentá-lo de uma forma assim bem adequada para o editor. Então, por exemplo, a carta, o editor tem que ser objetiva e identificar o que de fato o editor precisa saber, que não está tão claro assim no restante do artigo. O resumo tem que estar muito bem escrito, objetivo e bem escrito, né? E eu acho que essas são coisas fundamentais, e a abertura do processo de submissão é fundamental, porque a rejeição muitas vezes vem exatamente desse aspecto. Uma carta que não era convincente ou que era longa demais, e um resumo que não estava bem preparado. Eu acho que essas são as duas coisas importantes, né? Tentar fazer um bom artigo e tentar apresentá-lo de uma forma adequada. Eu acho que o que não deve fazer, o Bruce tocou um pouco nisso, eu acho que o que não pode fazer é apresentar o artigo assim de uma forma, por exemplo, nós que não temos o inglês como a nossa língua mãe, né? Apresentar o artigo de uma forma média, assim, né? E não extremamente bem escrita, porque tem já recursos para a gente fazer e tornar ele bastante interessante a leitura, e usar esses recursos para que tenha uma linguagem fluente, agradável e de boa leitura. Eu acho que não dá para ter uma atitude inadequada com o editor e com os revisores quando for responder as perguntas. Então, tem coisas práticas que depois, se quiserem, a gente pode entrar em mais detalhes, mas eu acho que é fundamental, quando recebe uma revista, uma resposta da revista, em primeiro lugar, aguardar um pouco para responder. Aguardar um pouco significa 2 dias, por exemplo, para passar aquele susto, né, de que não acharam o nosso espetacular artigo muito bom, né? Então, dá-se uns 2 dias para passar aquela reação, e aí, então, a nossa objetividade retorna e a gente pode responder a eles. Só não levem tempo demais. Eu recomendo, eu acho que esse é um erro, levar muito tempo. Se a revista dá 30 dias, não precisa mandar no dia 29, né? Manda antes, porque o editor e os revisores vão lembrar muito melhor do artigo de vocês se mandarem antes. Então, eu acho que tente achar um bom momento para mandar, no máximo 2 semanas, eu acho que vocês deveriam considerar retornar o artigo para a revista. Em linhas gerais, eu acho que o que fazer e o que não fazer. Estou à disposição depois para outras questões. Obrigado, professora Maria Inês. Eu vou dar a palavra para a professora Sandra para suas considerações. Oi, Inês, Bruce. É um prazer estar aqui falando para essa turma mais jovem do que nós e na presença de colegas tão ilustres. Nós temos uma concordância nata aqui sobre o que fazer ou não. O que já foi mencionado, obviamente, eu concordo, mas eu queria explorar outros aspectos. Primeiro, por que publicar? Para a gente chegar ao ponto de publicar, significa que a gente já teve uma boa ideia, achou alguém que financiasse essa ideia e transformou isso num projeto, e esse projeto virou uma pesquisa com resultados. Então, nesse ponto, a gente já percorreu um caminho longo de desbravar uma ideia que foi pouco explorada ou pouco, digamos assim, investigada. E aí, essa boa ideia é o que vai acabar garantindo uma publicação se os outros aspectos forem cumpridos.
Então, eu acho que a primeira coisa é conhecer o objeto da nossa investigação e tentar explorar aquilo que ainda não foi explorado em outros projetos, em outras pesquisas, tentando achar a novidade, aquilo que pode interessar um grande número de pessoas e certamente uma revista de impacto. O segundo aspecto é se cercar de pessoas com quem vocês queiram compartilhar essa publicação e usar o melhor que essas pessoas têm a oferecer. Porque, muito frequentemente, quando a gente trabalha com um grupo de pessoas muito ocupadas, a gente acaba fazendo e as outras pessoas revisam, e às vezes os coautores estão ocupados demais para gastar um tempo pensando naquilo que está escrito. Esse é o maior erro que a gente pode cometer, porque aí a gente está transferindo para o revisor da revista a responsabilidade de ser crítico em relação àquilo que a gente escreveu. Então, eu aprecio muito quando eu tenho coautores que realmente fazem o trabalho de casa e leem e dizem assim, não, mas isso aqui não ficou bom. Eu tenho alguns exemplos, mas vou citar só um. Vocês talvez conheçam da literatura, porque é uma pessoa extremamente conhecida, que é o Paul Wellton, irlandês, naturalizado norte-americano, que é uma dos expoentes internacionais em hipertensão e também doença cardiovascular. E a média dele de revisões de um manuscrito é de, no mínimo, 7. É mais do que isso é média. Dificilmente escapa de 5 revisões. Antigamente era lápis riscado no manuscrito impresso, atualmente é eletrônica, mas ele está sempre, inclusive, corrigindo a ele mesmo, tentando achar a melhor maneira de expressar uma ideia. E certamente não é uma pessoa beligerante, a maneira dele discutir artigos não é diminuindo a qualidade de outros artigos para salientar aquilo que ele faz. Então, eu acho que são aprendizados práticos de que se alguém gastou um tempo, um revisor gastou um tempo lendo aquilo que vocês escreveram e ele retornou para a revista, às vezes com um comentário final desfavorável, e vocês vão ter que trabalhar muito mais para conseguir publicar aquele artigo, tem que lembrar que aquela pessoa deixou de fazer alguma coisa produtiva para ela mesma, para ler o artigo de vocês e tentar dar uma ideia e uma sugestão. Nem todo mundo é generoso o suficiente para fazer isso, tentando ajudar aquele autor jovem que está tentando vender um paper. Às vezes a pessoa não tem muita paciência, então as coisas que Bruce e Inês mencionaram são fundamentais. A gente tem que ter uma belíssima apresentação do formato do produto que a gente quer vender e certamente tem que minimizar ou não incorrer em nenhum tipo de erro, porque as pessoas não precisam ter paciência que a gente não entende inglês, não fala, não escreve o suficientemente bem para vender um produto. Mas agora, os dois mencionaram o Grammarly, tem o ChatGPT também, tem o Google Translator, tem que achar um jeito de escrever num inglês perfeito e não cometer nenhum tipo de erro. Porque se alguns têm paciência, outros não têm. E se o produto não vem bem apresentado, certamente a boa vontade diminui marcadamente. Então, para começar a discussão desse assunto, essas são as minhas ideias iniciais. Obrigado, professora. Agora vou dar a palavra para a Rita. No momento desse, eu me sinto privilegiada. Eu olho o doutor Ivan e penso que ele já foi meu colega. Eu penso que a doutora Iná já foi minha colega. E hoje, com muito orgulho e satisfação e gratidão, sou colega do professor Bruno, da professora Marinês, é uma enorme alegria. E fica bem difícil falar depois deles, né? Então eu vou tentar... Rita, eu estou tendo um pouco de dificuldade de ouvir. Ah, tá bem. Eu vou falar mais perto. Agora? Please. Eu falei que é um privilégio trabalhar com vocês, que eu sou muito grata. Então,
pensando no que eles falaram e acrescentando algo, reforçando talvez, reforçando algo que eles já mencionaram, mas eu gostaria de mencionar, que é um pouco representa um pouco desse congresso, é a colaboração, né? Então, nós temos um artigo e nós podemos ter colegas que podem nos ajudar. Um é especialista em estatística, outro é especialista acho que a revisão sistemática tem muito disso, porque a gente precisa de colaboradores, né? No mínimo 2 para revisarem, mas a gente precisa de alguém que entenda do método, a gente precisa da pessoa que domine a questão clínica que nós estamos trabalhando. E um bom artigo tem bons colaboradores, pessoas que realmente vão revisar o artigo, que vão ajudar a escrever, que vão dar sugestões, né? Acho que o GBD é um exemplo, porque eles escrevem os artigos a partir de muitos dados, mas eles têm mais de 9.000 colaboradores, e dependendo do tema, eles mandam para muitas pessoas revisarem, que é muito importante esse ponto da revisão para a gente conseguir mandar um artigo bem escrito. Outro ponto que foi mencionado, mas eu gostaria de reforçar, é revisar muito a literatura antes de mandar, né? Por exemplo, se já tem uma revisão sistemática sobre aquele tema, ela tem que ser mencionada, porque existe uma grande probabilidade que a pessoa que escreveu o artigo que nós não mencionamos, por algum motivo, vai ser o revisor do artigo de vocês. Acho que ele não vai, tenho a impressão que ele não vai gostar muito que vocês esqueceram de mencionar o trabalho dele. Então, vale a pena rever bem a literatura, citar bem, é um problema, uma citação, a gente às vezes cita de forma inadequada. Hoje, quando a gente, no Google Acadêmico, a gente já recebe os avisos de quem nos citou, e a gente vai lá e olha o artigo, a pessoa mencionou algo sobre o meu trabalho que eu não falei nada sobre aquilo no meu trabalho. Então, é muito importante as referências precisas, os dados, revisarem a tabela, revisarem o resumo, volta para o texto, para não ter esse tipo de erros, né? E um outro ponto que eu aprendi há alguns anos com um professor que trabalha com educação em saúde é conhecer o perfil da revista, né? Então, às vezes, a gente quer mandar muito para uma revista que é estilo Barcelona, mas a gente está com um produto que é São José, e a gente tem que, para quem não sabe, são equipes de futebol. Nós outros temos que reconhecer o equipe que estamos trabalhando. Então, vale a pena ler os artigos da revista, saber o perfil de escrita da revista, ler as normas da revista, né? Que daí a gente tem uma probabilidade de já começar acertando, né? Sabendo o perfil da revista. O que não fazer é o contrário disso, né? Não preparar bem o artigo, não revisar bem, não incluir colaboradores que podem contribuir de forma exponencial para o nosso artigo, né? E o que já fosse mencionado, eu não tenho esse problema de ficar braba com os revisores, mas as pessoas às vezes têm muito um sentimento pessoal com isso, né? É ciência, né? Então, assim, tem que responder de maneira muito polite, né? Educada, e tentar, talvez, a pessoa está vendo algo que nós não percebemos, e na verdade ela está contribuindo muito com o nosso trabalho para ele ficar melhor. Então, acho que eu finalizo por aqui, e na verdade, essa sessão é uma sessão que nós todos queremos saber a opinião dos professores, mas nós roubamos uma parte importante dessa sessão, porque nós temos um motivo muito especial que nós gostaríamos de homenagear. Era uma surpresa para os professores, nós reunimos eles. Então, homenagear esses professores que têm contribuído muito, né, para a epidemiologia clínica, para o ensino, né, para a formação de muitos profissionais. Então, eles não sabem, mas a gente roubou parte dessa sessão para homenageá-los. Tu queres começar? A Paula, então, professora Paula. Adri? Não, então eu começo. Então, aqui nós temos 4 prêmios. Eu vendo a professora Sandra, a gente precisaria sim. Então, deixa eu pensar onde que está aqui. E nós vamos
premiar, homenagear algumas pessoas. A ABNet teve essa delicadeza de lembrar pessoas que contribuíram muito para nós chegarmos no Brasil, na América Latina, e perdi o meu. Ah, sim. Eu vou tentar não me emocionar, porque eu realmente tenho muito carinho, admiração por todos esses professores. Mas eu tive o privilégio de ter a oportunidade de homenagear o professor Duncan, Bruce Duncan, por sua contribuição para a implementação da epidemiologia clínica na América Latina. Para quem não conhece o professor Bruce e a professora Maria Inês, eles são um dos responsáveis por hoje nós termos epidemiologia clínica de qualidade no Brasil. Eles tiveram a missão de ensinar, formar muitas pessoas no Brasil e na América Latina em epidemiologia clínica. Não só epidemiologia clínica, como fazer uma epidemiologia clínica e aplicar desde a graduação até a pós-graduação, até as diretrizes que são aplicadas na prática clínica, como formar melhores médicos, melhores enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais da saúde. Então, professor, infelizmente eu não tenho como lhe entregar, mas eu prometo que dentro de algumas semanas, quando eu for aí, eu levo para o senhor o seu prêmio do 20º Congresso Internacional da ABNet por sua contribuição da implementação da epidemiologia clínica. Em nome da família ABNet, de todos nós, lhe agradecemos muito por tudo que o senhor já tem feito por nós. Muito obrigado. O senhor pode falar. Eu não sei o que falar. Eu acho que exagerou um pouco na questão da... fomos nós que trouxe a epidemiologia clínica. Nós fizemos uma grande parte, mas tinha várias outras que estavam junto conosco. E eu estou feliz que, chegando no Brasil, com a ajuda da Maria Inês, certamente, achei um campo fértil para trabalhar. E estou grato que eu consegui fazer o que consegui ao longo desse tempo. E certamente achando pessoas dedicadas e competentes ao longo do caminho, olhando dois aqui, três, Sandra, Rita e Wilson na frente lá, e vários outros na plateia. Eu acho que ajudarem ao longo do percurso era uma coisa muito importante. A gente não faz coisas sozinha, a gente faz coisas em grupo. Mas muito obrigado. Bom, agora eu falei que a vida às vezes dá presentes, né? E eu também vou tentar não me emocionar. Eu tenho o privilégio de entregar esse prêmio para a professora Maria Inês Schmidt. O prêmio Maria Inês Schmidt para a professora Maria Inês Schmidt. O prêmio Maria Inês Schmidt destaca uma pessoa que se tenha distinguido por ter realizado ações, tarefas ou contribuições de particular relevância e significado na área da vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, 15 de setembro de 2023. Então, como já falamos, a professora Maria Inês, junto com o professor Bruce e outros professores, são que iniciaram a epidemiologia clínica, né? Eles também têm uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a formação dos novos pesquisadores. Então, eu faço parte dessa coorte de alunos que tivemos o privilégio de ser formados por esses grandes mestres,
E de verdade, profa Maria Inês, que infelizmente você não está aqui, mas no outro momento seguramente vou te dar um abraço para te entregar o prêmio e parabéns. É? Não? Esse prêmio, professora Maria Inês, no futuro vai ser o prêmio que vai homenagear as mulheres que estão fazendo ações muito grandes na pesquisa, particularmente nas doenças crônicas. Então, você é a primeira professora Maria Inês e com certeza vai continuar para outras grandes pessoas que têm contribuído muito nessa área da pesquisa. Então, professora Maria Inês, você tem a palavra. Muito obrigada. Realmente uma surpresa, né? Uma homenagem tão bonita especialmente, né? Apresentada pelo Wilson, que eu tenho assim um carinho, um respeito, uma consideração muito grande. Fico muito feliz. Eu estava pensando assim, aqui poucos de vocês talvez saibam disso, mas eu comecei a minha vida na ciência básica. Eu comecei trabalhando com fisiologia, farmacologia, e foi quando eu fui para os Estados Unidos que eu me dei conta do potencial que a epidemiologia tinha para fazer aquelas coisas que eu de fato gostaria de fazer, que era trabalhar com promoção de doença, prevenção de doença, especialmente doenças crônicas degenerativas, e em especial, né, o carinho que eu tenho para as questões do diabetes. Então, acho que esse evento e essa homenagem realmente são muito, mas muito especiais para mim. Muito obrigada. Buenas tardes de nuevo para todos. Es para mí un placer enorme hacer entrega del premio máximo de ABNET, el galardón Bernard Choi, en nombre del profesor Bernard Choi que ustedes conocen, a nuestro queridísimo profesor Adrián Eduardo Alacino por su liderazgo, compromiso con la organización de ABNET. Felicitaciones, profesor. Le vamos a dar un fuerte abrazo. Ay, este ABNET, qué cosa, ¿eh? Tenemos dos representantes de Argentina, la profesora Andrea Perinetti y la profesora Lorena Lázaro. Les vamos a entregar este maravilloso premio y ellas les van a dar el gran abrazo de nuestra parte, Adrián. Muchísimas gracias, queridos amigos. Muy honrado de recibir este reconocimiento. Me emociona mucho ser parte de esta familia de ABNET tan linda y gracias. Desde acá a la distancia no pude llegar, pero los abrazo y les agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias, profesor Adrián. Les quiero contar que Adrián es uno de los miembros más antiguos de ABNET, fue el presidente por 2 ocasiones, ahorita me corriges las fechas, además ha hospedado la conferencia de ABNET por más de 2 veces en Mar del Plata, en la hermosísima Mar del Plata. Continuamos una serie de relaciones, de networking, de conexiones de las cuales hablaba el profesor Bernard hace un rato, y esta es la muestra viviente de que es posible hacer sueños conjuntos, sueños globales, sueños que nos unan y que es posible mantener esos sueños e ideales por larguísimo tiempo. Para mí es un honor hacer esta entrega porque realmente, además de entregar un premio, reconocer la persistencia, el amor y el creer en que esos sueños con trabajo, con ganas, con realmente esta juntanza de hermanos, de amigos, se puede hacer realidad. Entonces, gracias, profesor, y vamos a seguir creciendo. Muchas gracias a todos.
A mim coube homenagear com esse prêmio a professora Iná da Silva dos Santos, que infelizmente não está conosco por questões familiares. E eu queria falar um pouquinho, acho que a maior parte de vocês provavelmente sabe de quem eu estou falando. A professora Iná é epidemiologista, trabalhou a vida inteira na Universidade Federal de Pelotas, mas ela começou fazendo a medicina comunitária e sendo uma médica atuante em termos de assistência. Quando a epidemiologia se instalou em Pelotas, através da ida do César Victor e Fernando Barros para lá, houve naturalmente uma atração de professores que tinham vontade de aprender epidemiologia e desenvolver uma carreira voltada para além de ensino e para pesquisa. E a professora Iná recebe essa homenagem pela contribuição dela para o ensino de epidemiologia clínica na América Latina. Falando um pouquinho mais de quem é a Iná, aqueles que convivem com ela ou em algum momento conviveram, sabem que é uma pessoa extremamente generosa, extremamente elegante no trato e nas questões pessoais que envolvem as dificuldades para a gente fazer pesquisa e para conduzir grupos. Junto com o César, com o Fernando, com a Aninha, com a... Quem mais? Eu vou esquecer a Cora, que também já se aposentou. Eles constituíram um núcleo de pesquisadores altamente produtivos que colocou Pelotas no mapa. Muita gente não sabe onde fica Porto Alegre, mas sabe aonde fica Pelotas, né? E por mais que isso doa nos porto-alegrenses, Pelotas merece esse reconhecimento todo e certamente as coortes de Pelotas contribuem para grande parte de diretrizes que a gente tem em crescimento, desenvolvimento de crianças pequenas, e muito do que a gente aprendeu ao correr da vida tem uma base lá, uma base bem atual nas coortes de Pelotas. E para conduzir a disputa por nacos daquelas coortes, nada como uma professora elegante, generosa, receptiva, que acalentou 25 alunos de mestrado, 24 alunos de doutorado, e com eles juntou um corpo de conhecimento contido em 391 artigos publicados. Digamos assim, não é pouca coisa, né? E eu acho que a professora Iná, ao fazer essas atividades todas, ela foi semeando uma semente pequenininha, a epidemiologia, na vida de cada uma daquelas pessoas, de tal maneira que aquelas pessoas não são mais as mesmas que eram antes de conhecer a epidemiologia. Eu sempre digo que eu me apaixonei pela epidemiologia porque quando eu aprendi com o Bruce e a Inês, eu enxerguei uma janela, e dessa janela eu pude enxergar o mundo, e isso foi de um prazer impossível de qualquer métrica determinar o tamanho. Então, a nossa homenagem à professora Iná, que certamente merece esta comemoração e essa celebração nesse congresso. Obrigada. Bom, gente, infelizmente o tempo não ajuda. Talvez outras pessoas queriam fazer perguntas para os professores, mas estamos aí nesses 3 dias. Vocês podem encontrar a professora Rita, a professora Sandra para fazer mais perguntas. Então vamos encerrar, né? Muito obrigado, professor Bruce, professora Maria Inês, pelo seu tempo. Vocês estão lá ocupados na Seattle, mas a gente está muito contente de ter esse momento com vocês. Agradeço também à professora Sandra, à professora Rita, e vamos mandar também um abraço e uma lembrança para a professora Iná, que sem dúvida ela vai ficar muito contente com essa homenagem. Muito obrigado, vamos encerrar esse painel. Tchau.